E vamos lá, gente, tentar entender o que está acontecendo, essa falta de ar, essa dificuldade para respirar, tosse persistente. Saúde respiratória é fundamental para o nosso bem-estar, né? Para a nossa qualidade de vida. Manter os pulmões saudáveis não apenas fortalece o sistema imunológico, mas também contribui para uma vida ativa e plena. Então, pensando nisso, a gente hoje celebra o Agosto Branco com a campanha que chama atenção para conscientização e prevenção do câncer de pulmão. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença corresponde a cerca de 18% dos casos no Brasil. O cigarro é responsável por 86% dessas ocorrências. Vou repetir. 86% das pessoas que têm câncer por conta do cigarro, tá? Segundo o Ministério da Saúde, parar de fumar é a melhor forma de proteger os pulmões. Para quem fuma ou já fumou, exames como tomografia de baixa dose ajudam a identificar a doença cedo. E a gente sabe que câncer, quanto antes, melhor prognóstico, né? E além disso, é importante evitar a poluição, cuidar da alimentação, prestar atenção aos sinais que o corpo dá, como tosse, falta de ar e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre os cuidados que devemos ter com a nossa saúde respiratória com o pneumologista Dr. Rodrigo Santiago. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigada por estar aqui conosco. Viu? Obrigado, uma alegria te receber. Vamos lá falar de pulmão, mas eu queria trazer aqui o assunto para a grande maioria dos nossos telespectadores. Tem muita gente que está sentindo falta de ar. Toda falta de ar está ligada ao pulmão? Não. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite e fico feliz em estar aqui para celebrar, como você mesmo disse, Cláudia, o Agosto Branco. E para dar realmente as orientações, conscientização sobre a parte do sistema respiratório, que é tão importante, né? Então, respondendo, não é toda vez que você vai ter uma falta de ar que é por conta dos pulmões. Pode ser, de repente, sim, por conta da idade, a pessoa não está acostumada com isso. Pode ser algum problema de tireoide, muitas vezes. Problema de tireoide pode dar falta de ar? Pode. Às vezes a pessoa está com o hipotireoidismo não está funcionando adequadamente. E aí você vai ter alguns sintomas, como ficar mais caído, ficar mais desanimado, engordar muitas vezes. Se você engorda, acaba atrapalhando também a parte respiratória, pode piorar o fôlego nesse sentido. Não vou falar de crise, de falta de ar, não, mas aquele fôlego pior. Obesidade também atrapalha a parte respiratória. Então, por isso que eu sempre falo, é muito importante o médico olhar como um todo o paciente, juntando as pecinhas do quebra-cabeça para poder entender. Problemas cardiovasculares, coração, a gente fala coração grande, né, insuficiência cardíaca, também pode dar falta de ar. Agora, chegou na parte de tá com fôlego ruim, tá difícil de conseguir respirar, tem que ter o seu médico de confiança e, claro, o pneumologista está sempre muito treinado no sentido de avaliar se essa falta de ar, se essa dificuldade respiratória vem por culpa, entre aspas, culpa dos pulmões ou de algum outro sistema cardiovascular, obesidade, ansiedade. A gente está vivendo um Brasil de ansiosos, né? E aí, de repente, a sua ansiedade pode estar provocando essa falta de ar. Quando a falta de ar, de fato, é preocupante? A partir do momento que está te incomodando, né? Claro, tem falta de ar que pode trazer uma maior gravidade, digamos assim. Uma pessoa que tem uma falta de ar súbita e dá uma dor no peito muito forte e vai ver uma embolia pulmonar. O tromboembolismo pulmonar, embolia pulmonar, é uma trombose nos pulmões, tá? Igual a gente sabe da trombose na perna, trombose no coração acaba sendo um infarto, trombose no cérebro acaba sendo um AVC, o derrame. A trombose nos pulmões, a tromboembolismo pulmonar, é a terceira maior causa de morte morte vascular, né? Agora, isso é uma coisa aguda. E o que pode causar uma embolia pulmonar? Além de uma cirurgia, que isso eu já sei, né? Uma cirurgia longa, que o paciente fica ali muito tempo deitado, anestesiado, principalmente as cirurgias ortopédicas. Eu digo isso e aprendi isso porque meu pai já teve uma embolia pulmonar fazendo uma cirurgia de quadril. Mas além disso, mais o que pode causar uma embolia pulmonar? Em cima disso, o paciente que fica muito tempo deitado, né? Então, de repente, uma viagem longa, a pessoa não se levantou, seja do carro, numa viagem por terra, ou seja, no avião, essa diferença também de atmosférica e ficar muito tempo sentado no avião, mas isso não é para todo mundo.
geralmente é alguém que já tem uma predisposição, alguém que tem uma chance maior de algumas alterações, de algumas doenças ou problemas sanguíneos, que aumente a chance de causar êmbolos e trombos, né? Que é o que a gente chama de trombose do viajante, né? Exatamente. Tem uma questão também, pessoa que às vezes nem tem nenhum histórico disso, de problemas sabidos nesse sentido, mas faz um mergulho, passeio e tal, e pega o avião logo em seguida. Essa diferença de pressão atmosférica tão grande, em tão pouco tempo, pode acarretar em embolia. Até pode. Olha que coisa importante da gente aprender e propagar. Porque quantas vezes a gente não viaja para algum lugar onde tem a chance de fazer um mergulho? Eu amo mergulhar, e aí tô lá, mergulho e no final do dia já vou pegar o avião para voltar para casa. Exato. Que coisa séria, hein, Problemas do coração, aquelas taquiarritmias, tem o que a gente chama de fibrilação atrial. O coração não bate adequadamente, ele tem ele não está batendo coordenadamente e aí muitas vezes aumenta a chance também desses trombos. Muitas vezes o paciente já usa um anticoagulante por conta disso. Então, várias podem ser as causas de embolia pulmonar, além do que você já disse também de pós-operatório. Só para deixar uma coisa clara, assim, mesmo sendo pós-operatório ou uma viagem, uma trombose pode aparecer até depois de quantos dias do evento, da viagem ou da cirurgia? Geralmente não demora muito mais. Eu não vou saber te falar, precisar, mas não pode passar de 5, 7 dias, não. Mas pode acontecer da pessoa chegar dias, feliz da vida, porque pode começar a sentir falta geralmente de ar vem pela depois. perna, né? A gente geralmente pensa numa trombose na perna e às vezes até uma picada de um inseto que pode causar uma infecção, uma inflamação local, solta um trombo, vem para os pulmões e causa embolia. Então, nesse sentido, pode demorar um pouquinho mais, mas você tem que lembrar. Estou falando, juntar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Juntando a história. Então eu bati a perna, tive aquela viagem, fiquei um tempão sem me mexer. Por isso que a gente tem que ter muita atenção na nossa saúde, sem né? dúvidas. O tempo todo. Agora, vamos lá. Falando de pulmão, já que agosto branco remete a câncer de pulmão e a gente sabe que quanto antes a gente tem o diagnóstico, mais rápido a gente começa a tratar e mais chance de curas, né? Exatamente. A gente tem as cores, né, dos meses de conscientização e a nós, pneumologistas, ficou o agosto branco. E a conscientização no sentido de câncer de pulmão é importantíssima, porque, como você bem disse na chamada, 80% dos casos de câncer de pulmão estão associados ao tabagismo. Claro que tem pessoa que nunca pôs um cigarro na boca e deu azar. E a infelicidade evolui com câncer de pulmão. E o fumante passivo, que nunca pôs um cigarro na boca, mas ficou casado ali com alguém que fumou a vida inteira e muito? Mas esse ainda assim fumou passivamente. Não por culpa dele, mas já tem uma explicação. Então, fumante passivo é considerado fumante? Sim, só que passivo, né? Então, ele tem sim uma explicação. É difícil aquela pessoa que nunca nem teve exposição a coisa do tipo. A gente tem uma ilustração aqui, pensando num pulmão que não tem nenhuma tumoração e outro com tumores, né? E muitas vezes tem que fazer diagnóstico através da biópsia, geralmente, né? Agora, a questão aqui que é importante a gente focar é melhor modo de prevenir, não fumar, óbvio. Alimentação saudável, obviamente isso é tudo muito importante, saúde mental, tudo isso é muito importante, mas pensando no câncer de pulmão, não fumar é o principal meio de prevenção. Agora, é uma novidade que a gente tem desde o ano passado, é importantíssimo a gente divulgar, porque não por culpa dos colegas médicos, mas muitos médicos não sabem desse tipo de rastreio que a gente tem hoje em dia. Quem já foi fumante, ou é fumante, mas foi fumante até 15 anos atrás, tem entre 50 e 80 anos de idade e uma carga tabagística a gente fala 20 anos máximo. O que é isso? Vamos pensar, fumou por 20 anos, um maço por dia. Uma cartela de cigarro por dia, tá? Então tem uma carga de uns 20 anos de cigarro. Quando tiver dificuldade dessa conta, procura um pneumologista. Mas 20 anos de cigarro, de 50 a 80 anos, faça anualmente um exame de tomografia computadorizada do tórax para avaliar e poder fazer o rastreio de câncer precocemente. Por quê? Não quer dizer que você não vai ter câncer. Infelizmente, se tiver, você acaba fugindo. Mas isso diminui em 20% a chance de mortalidade. Porque aí você começa o tratamento que vai evitar. Detecta precocemente, detecta mais rápido. Então você, ao invés de pegar uma bolona grande, como está naquela imagem aqui atrás da gente, de repente você pega pequenininho, faz uma biópsia e resolve. E o câncer de pulmão pode demorar para dar sintoma?
pode não ter sintoma nenhum. Ó. Claro que muitas vezes você pensa uma pessoa que está... Pensar em sinais de alerta, né, de alarme. Uma pessoa que está com muita tosse e não está melhorando, tem que ver o que está acontecendo. Essa tosse pode ser desde tuberculose, câncer, que seriam mais graves, até realmente asma sem diagnóstico, refluxo gastroesofágico, tudo pode dar tosse. Mas eu já até te perguntei isso, eu acho que da última vez que você veio, porque tá muito comum de eu encontrar pessoas que tiveram uma gripe e aí já tem 15, 20 dias, às vezes quase um mês, e a pessoa fala, continuo tossindo. Uma tosse persistente. Essa tosse persistente é o quê? Uma coisa que tá na moda? Se a gente for pensar que a poluição de São Paulo está cada vez pior, infelizmente, e as 4 estações do ano no mesmo dia na nossa cidade, principalmente... Mas será que é só em São Paulo? Não. Nesse sentido aqui a gente está tendo esse convívio, né? Agora, se a gente for para o interior, de repente, tem muito lugar que tem queima de cana, isso aí também acaba piorando a qualidade do ar e as mudanças climáticas também. Não é um vírus agora que veio mais... Não, os vírus estão mais ou menos parecidos mesmo. Para falar bem a verdade, ano passado a gente teve até mais coqueluche do que tinha antes. A coqueluche tem dado muita tosse crônica. Mas aí entra mais uma vez a necessidade de procurar um especialista. Essa tosse pode ser desde uma tosse pós-infecciosa que vai ser resolvida rapidamente, até de repente ter um câncer escondido que não sabe. Né? E volto a dizer, os casos mais graves geralmente vêm com perda de peso, tosse com saída de sangue, febre. Então eu tenho uma ideia, daqui a pouquinho a gente podia explicar sobre xarope, porque o que acontece? Brasileiro se automedica, né? De Adora médico e xarope. louco todo mundo tem um pouco, aí a gente já vai na farmácia, tô com tosse, vou na farmácia, já pego lá um xarope, aliás eu vi outro dia até anunciando num programa de televisão, fiquei pensando, puxa vida, né, xarope, será que é assim mesmo, inofensivo? A gente vai lá e compra o xarope e tá tudo bem? Mas você responde isso já já. Vou me segurar. Será que a gente tem que tomar xarope? Faz diferença tomar xarope? É perigoso tomar xarope? Daqui a pouquinho o doutor Rodrigo Santiago responde. Você toma xarope? Tem o que aí na sua casa? Se alguém chegar na sua casa tossindo e falar, eu quero um xarope, tem, né? Tem xarope na sua casa? Na casa... Eu acho que na casa de todo mundo tem xarope. Que bom, né? A gente tá fazendo um bom serviço pra nossa saúde. Tomando xarope assim, não. Tá, não? Eu sou chato, né? Mas a gente tem que jogar real, na verdade. Claro que aqueles xaropinhos da avó, que o pessoal gosta de fazer, não vejo grandes problemas. Tipo um chazinho caseiro, um xarope que a gente faz com folha de guaco, com mel. Até porque, se não estiver apresentando uma melhora no quadro da tosse, tem que procurar um especialista, tem que procurar o seu médico de confiança. E o grande medo é esse. Às vezes, você vai ter xarope para cortar tosse, você vai ter xarope para ajudar a expectorar, desculpa o horário, né, mas para sair catarro quando está difícil de sair, você vai ter xarope com corticoides, você vai ter xarope com antibiótico, vai ter vários tipos de xarope. E às vezes a pessoa não tem uma infecção bacteriana para usar um antibiótico, às vezes a pessoa não tem que usar um corticoide e está no xarope. Então eu sempre falo, quem tem os pulmões tudo bem, funcionando bonitinho, a água é o melhor expectorante. É mesmo? É o melhor Todo mundo expectorante fala isso quando a gente está doente, gripado, com tosse, fala, toma muita água. Para ajudar Eu tomo. limpar melhor. Melhora mesmo? Melhora bastante. Agora, claro que tem aquelas pessoas, principalmente de idade, que os pulmões não estão tão bem, não estão funcionando tão adequadamente, tem alguns problemas dos pulmões, como enfisema pulmonar, mesmo uma asma mais grave, e precisa de alguma medicação para ajudar a expectorar, ajudar a proteger. Sim, isso existe, mas não é para todo mundo. Vamos lembrar da mãe? Você não é todo mundo, né? Então, cuidado com essa questão de qualquer coisinha ir lá comprar um xarope da vovó, aquelas coisas que você compra muitas vezes, né? Vai naqueles postos de conveniência na rodovia e tem um monte de coisa do tipo. Não, na farmácia, então, gente, um monte, né? Você chega ali... E pode comprar tranquilo, tá errado. Cardápio aberto. Um erro também acontece muito, o paciente fala, então, doutor, aquela vez você me deu aquela medicação, eu comprei e tomei agora. Eu falei, mas quem disse que você tá agora igual daquela vez? Não é por aí. Tá, e qual é o risco da gente tomar um xarope, por exemplo, que tem corticoide? Quem tem diabetes pode aumentar muito a diabetes, pode até dar uma crise por hiperglicemia. Quem usa com frequência, mesmo que não tenha diabetes, mas usa com frequência esses xaropes, a gente já conversou de outras vezes nesse sentido, é muito boa essa pergunta, o corticoide oral, o corticoide sistêmico, que acaba agindo no corpo todo, ele vai trazer chance de diabetes, vai trazer chance de osteoporose, necrose de cabeça de fêmur, obesidade, para criança dificulta, tem déficit de crescimento,
Tudo isso o corticóide sistêmico. O paciente que tem asma, que tem que usar a bombinha com corticóide inalatório, isso não é problema. Tá mamãe, tá papai, tá vovó. Agora, o corticóide tomando por via oral ou mesmo toda hora na veia, isso geralmente resolve e melhora muito naquele momento. Mas a médio prazo, não vou nem falar longo, a médio prazo pode trazer efeitos adversos muito ruins. O xarope que tem antialérgico pode representar algum risco para a nossa saúde? Só se de repente ele der muito sono se for pegar o carro. Mas se não tiver, aí que tá. Se de repente você não tem um quadro sugestivo de alergia, para que tomar isso? Vamos supor que a pessoa está com tosse por conta de refluxo gastroesofágico. Isso é muito comum no meu dia a dia. A pessoa tem um probleminha ali entre o esôfago e o estômago, né? E aí acaba subindo, dá aquela queimação, azia e dá muita tosse. É muito comum. E o que acontece? Quanto mais medicação tomar, piora o refluxo. Vai para pronto-socorro, não sabe o que está acontecendo, toma antibiótico, toma xarope, aí vai piorando o refluxo. Então vamos supor que a pessoa está com tosse por conta de refluxo gastroesofágico, usa um xarope de antialérgico, achando mal não vai fazer. Pode, porque pode atacar mais o refluxo, pode atacar mais a tosse. Então é difícil para nós médicos. Às vezes até para o pneumologista não é fácil achar a causa de uma tosse, o motivo adequado. Então não vai ser o leigo, não vai ser a população no geral que vai achar que está tudo bem tomar qualquer coisa. Claro, uma tossezinha está 1, 2, 3 dias, tudo bem, você vai tentando administrar. Poxa, passou de 5, 7 dias, passaram de 2 semanas, não está normal, né? Aí é hora de procurar alguém de confiança, preferencialmente o pneumologista. Precisa, né? A gente consegue identificar quando a tosse é uma tosse que vem lá do pulmão ou quando ela é uma tosse mais alta, assim, que é mais de vias respiratórias? Às vezes sim, às Vias vezes aéreas, não, né? mas no geral, quando a gente percebe que aquela tosse que está descendo, escorrendo alguma coisa por trás, a gente fala assim na parte do retro, né, ali atrás, escorre do nariz, e muito comum rinossinusopatia causar tosse, daquele incômodo, aí você tosse. As pessoas que às vezes estão com uma pneumonia, um quadro realmente pulmonar, seja asma também ou DPOC, tem aquela tosse que precisa tentar dar aquela limpada. A tosse mais de refluxo, geralmente, é uma mais seca, irritativa, porque está incomodando ali na garganta. Agora, tem casos e casos. A gente, geralmente, quando tem aquela, mais uma coisa nojenta que eu vou falar aqui, mas aquele catarro, aquela secreção mais amarelada, esverdeada, purulenta, geralmente fala a favor de infecção bacteriana. Mas não é toda secreção amarela esverdeada que você vai ter que tomar antibiótico. Geralmente, quando tem uma tossezinha mais no início de um quadro gripal, entre aspas, sai uma secreção mais clarinha ou é quase seca, isso pode ser em decorrência de um quadro viral, de uma infecção viral. E para isso não tem que ser usado antibiótico, né? Então, é possível você tentar perceber se essa tosse está mais produtiva ou se ela está mais seca, se ela está incomodando, mas só na garganta, se está subindo. São algumas coisas importantes para levar de informação para o seu médico para tentar descobrir de onde pode estar vindo essa tosse. Perfeito. Gripe mal curada gera pneumonia? Olha só, eu sempre falei que não é nada disso, mas não é bem assim. Se você for pensar que a gripe da influenza, que é o vírus que causa a gripe. Todos os outros, pessoal, são resfriados. Tá? Temos vários vírus nesse sentido. Agora, a influenza, que a gente tem a vacina todo ano para todo mundo tomar, hein, pelo amor de Deus. Se você é acometido de influenza A, B, H1N1, H3N2, enfim, você fica com um quadro prostrado, fica caído. O homem, então, quase morre. Mulher ainda dá conta de se virar um pouco mais, mas homem é a morte ter infecção por influenza. E aí, muitas vezes, por conta dele fazer uma bagunça na nossa imunidade, uma bactéria que muitas vezes está na nossa garganta, ela mergulha lá, o pneumococo é responsável por 40% a 60% das pneumonias, mergulha lá e fala, ó, tá aberto aqui esse portal. E aí causa uma bagunça, seja sinusite, seja até pneumonia. Então pode sim acontecer uma pneumonia bacteriana secundária a um quadro de influenza, de gripe. Porque a imunidade caiu, Exato. porque a pessoa ficou suscetível a pegar essa bactéria. Exato, não porque o vírus se transformou em bactéria. Agora, uma não dúvida isso. que eu acho que é geral, assim, e as mães têm muito essa dúvida. Meu filho, meu bebê, eu tô com febre. A febre é de 37,5. Eu medico ou eu espero? É verdade que se a gente medica antes da febre evoluir, a gente atrapalha o processo de defesa do próprio organismo? Você responde já, já. Acabou. Acabou pra gente, não é verdade? Temos que ficar aqui e aproveitando, com qualidade de vida, né? Com qualidade de vida. Deixei uma pergunta no ar. Quem já teve febre, todo mundo aqui levantou a mão,
E aí a dúvida, tô com 37, será que eu já tomo um remédio para baixar a febre? Tô com 37,5, acho que já tá na hora. Ou eu tenho que esperar, como a minha mãe falava, até 38, de 38 acima medica. Como é que é a história? Tá vendo como os antigos nem sempre estavam errados? A minha mãe é muito sábia, né? Melhor Tá do numa mundo. mania de querer ficar falando que tudo que era antigo é errado, né? Pelo contrário, sua mãe estava muito sábia e muito correta. Puxando o gancho da tosse. A tosse é uma defesa do organismo. Se ela tá ali sem nenhum motivo, tá só atrapalhando, a gente vai dar um jeito de acabar com ela. Tá. A gente precisa ter essa tranquilidade e certeza que é o caso. Mesma coisa a febre. A febre também é um modo do nosso corpo se defender. Eu vou tentar explicar de um jeito bem, a grosso modo, para tentar entender, que o corpo vai deixar, as células de defesa vão deixar nosso corpo mais quente para matar de calor ou derretendo que seja o órgão, O vírus, a o bactéria. vírus, a bactéria, né? O micro-organismo que está vindo vilão, intruso. E aí, o que acontece? A gente está conseguindo matá-lo, só que a gente sofre com essa questão da febre. Não é gostoso realmente ter esses sintomas. Só que você percebe que não está tudo normal. Pode ser uma infecção viral, pode ser uma infecção bacteriana, mas você sabe disso. Então, deixa o corpo trabalhar, principalmente para a criança. As mamães ficam muito preocupadas com, meu filho já está com 37,5, vou medicar. 37,5 a 37,7 são picos subfebris. Febre mesmo 37,8 para cima. Mas não necessariamente, como sua mãe bem orientou e como você bem disse, não necessariamente a gente precisa medicar com um antitérmico já, com 37,8, com 38 já, se está tudo bem, se a pessoa tá um pouco quente, mas está tudo bem. Deixa o corpo trabalhar. A partir do momento que começou a aumentar, 38,5, ou mesmo se sentindo mal, não estou com muita dor de cabeça, estou com outros Febre sintomas. dá dor de cabeça, É chato, né? né? Aí você toma a medicação. Então espera pelo menos chegar em 38. Até 38 e observa como que tá. Porque pode estar com 37,5 que seja, mas tá com uma baita de uma dor de cabeça. Você vai tomar pela dor de cabeça, não pelo 37,5. Perfeito. Tá entendendo? Vou pedir para a produção colocar perguntas no ar. A gente tem sempre a sua participação. Se você não mandou sua participação, manda agora. Vida Melhor Oficial é de bate pronto. Você manda lá, a gente vê aqui, tá bom? A Isadora Santana já disse. Tratei um câncer no intestino e agora na tomografia acusa um nódulo de 0,8 centímetros no pulmão direito. A oncologista diz que tem que monitorar. De uma tomografia para outra, ele manteve o mesmo tamanho. Devo me preocupar? Deve continuar seguindo. Tá? Cada caso é um caso. Claro que a gente está falando de alguém que já teve um câncer, então a gente fica mais esperto. Não vou querer falar preocupado, tá, Isadora? Que bom que você conseguiu ficar bem da parte do câncer de intestino, mas com certeza quando aparecem nódulos pulmonares em alguém que já tem um histórico de câncer da família ou até pessoal, é algo para ficar esperto, digamos assim. Né? Então, se o oncologista, que é o especialista, falou que tem que monitorar, tem que fazer a próxima tomografia, faça no momento que ele orientou. Não esquece, não desencana disso não. Tá? Aí ele vai avaliar se é importante fazer uma biópsia dessa lesão ou se vai só continuar acompanhando. Mas a conduta, não conheço o seu caso específico, mas pelo que você está me contando, está tudo em ordem. E não se preocupar, mas sim, segue a vida, mas acompanha com o seu médico de confiança. Tá joia. Deus te abençoe, Isadora. Vai lá. Vamos para a próxima, é do Pedro Costa. Tenho tossido muito há mais de 2 semanas, mas não sinto febre. Isso pode ser algo grave ou só uma gripe mal curada? Olha a pergunta dele, adorei. Gripe mal curada dá tosse persistente? Então, aí que tá. É que gripe mal curada não é uma doença, né? Então a gente tem que explicar pro Pedrão que realmente a gripe vem da influenza, a pessoa fica mal e aquilo acabou. E aí, como a gente estava brincando, falando de uma outra questão, se gripe mal curada causa pneumonia. Se de repente a influenza, a gripe deixou a pessoa muito baqueada, muito derrubada do ponto de vista imunológico, tem uma chance de ter uma infecção bacteriana secundária. Mas não parece ser o caso, porque não está tendo febre, não está com o corpo ruim, ficou só a tosse. E aí a gente tem alguns casos, sim, de tosse pós-infecciosa, que tem que avaliar com o médico se realmente não tem mais nada ali para cuidar. Como eu falei também, pode ter usado muita medicação nessa gripe, e aí acaba que tem alguns sintomas de refluxo e causa tosse. Pode ter também sintomas nasais, aí começa a dar aquele gotejamento posterior e dá tosse, ou mesmo as doenças crônicas. Eu não sei quantos anos o Pedro tem, se ele é um senhor Pedro de 60 anos que foi fumante por 20 anos e pode ter um enfisema pulmonar, ou se ele é o Pedrinho de 15 anos e de repente tem asma e não sabe dessa questão do diagnóstico. Então,
nesse sentido, já está passando de 2 semanas, não resolveu a tosse, procure um médico para avaliar melhor. Eu tenho uma dúvida aqui. É verdade esse negócio de gripe mal curada? Existe gripe mal curada, gripe bem curada? O que vai detectar se a gente foi curado da gripe? Daqui a pouco você me responde. Ah, doutor, eu tenho essa dúvida. O Carlinhos que tá ali também. E tem gente em casa com a mesma dúvida. Existe esse negócio de gripe mal curada? Não, são nomes populares que a gente vê do velho cancioneiro popular, né? Então, o paciente, às vezes, tem realmente um quadro de gripe, como a gente falou, de infecção pela influenza, e às vezes demora para melhorar. Quanto tempo dura uma gripe? De transmissibilidade até 7 dias. Os piores sintomas são de 3 a 5 dias. Se a gente for falar do tempo mesmo do vírus, não é para passar de 7 dias. Não é para passar de 7 dias? Não é para passar de 7 dias. Você falou de transmissibilidade de 7 dias. A gente começa a transmitir o vírus da gripe quando a gente sente os primeiros sintomas ou antes disso? É difícil falar porque a gente não vai ter essa certeza de quando estava antes, né, de teve algum contato ou não. Geralmente a transmissão vem com sintomas mesmo. Tá. Você tem mais tosse, você está expelindo as gotículas, né, contaminadas. Então, por isso que é importante essa etiqueta, que a gente tem que ter aprendido alguma coisa da Covid. Sim. Né? Então, você consegue trabalhar, mas você tá com uma tossezinha meio chata, tá bom, põe a máscara e bora trabalhar. Tossir, gente, é assim, ó, e, né, não pra pessoa. Exato. Hoje mesmo eu tava... Lavar as mãos. Eu tava arrumando, né, coçando o nariz e tal, aí veio um amigo e falou, não, mas, pô, bate nas costas, assim tá bom, né, porque eu tinha acabado de coçar o nariz. Nem sempre você vai ter um álcool gel na hora, então são questões de etiqueta, O que né? acontece com o ser humano, né, que um faz um gesto, o outro sente vontade de fazer o mesmo gesto? Pois é, você coçou o nariz, na mesma hora eu fiz assim no meu também. Que coisa doida, né? Alguém coça a cabeça, alguém boceja, outro boceja. Tá aí. Vamos tirar essa dúvida qualquer hora, vou trazer um especialista para falar sobre O corpo humano é um isso. mistério. A Neuza Cristina diz assim, boa tarde, tive tuberculose na adolescência. Aos 43, diagnóstico do câncer de mama. Em 2017, precursor do câncer de intestino. Corro risco de ter câncer de pulmão? Não fumo e não uso bebida alcoólica. Vamos lá, Neuza. Espero que esteja tudo bem, da questão do câncer de mama, da questão do câncer de intestino. Volto a dizer, é importantíssimo ter o seu oncologista de confiança nesse sentido. Agora, quanto à questão da tuberculose na infância, na adolescência, muitas vezes ficam cicatrizes nos pulmões. A maioria dessas vezes, essas cicatrizes acabam trazendo algum dano no ponto de vista funcional. Então, o paciente acaba evoluindo com sintomas que parecem muito com asma. Às vezes, o fôlego um pouco pior, às vezes tosse, e às vezes precisa tratar como se fosse asma. Por isso é importante procurar um pneumologista nesse sentido. Agora, nunca foi fumante, então não vou considerar isso como enfisema pulmonar, como DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O DPOC que é a doença causada pelo cigarro. Mas a tuberculose pode causar esses problemas obstrutivos que causam falta de ar, tosse. Mas o mais importante aqui é saber que, como tem cicatriz, muitas vezes, se cair em pronto-socorro com algum médico que não conhece a paciente ou não conhece o quadro da paciente, vai achar que está com uma nova tuberculose, ou vai achar que está com uma pneumonia ali, ou pode até achar que está com um tumor ali, um câncer. Então, com esse histórico de câncer que ela já teve em outros órgãos, outros sistemas, é importante ela saber direitinho como são os pulmões dela, porque se aparecer alguma outra coisa nova nos pulmões, ela vai saber que, não, isso aqui já não tinha. Não, isso aqui é sim uma cicatriz da tuberculose. Mas o fato dela ter tido tuberculose não aumenta a chance dela ter câncer de pulmão, e o fato de não ter sido fumante, com certeza, é melhor para não ter câncer de pulmão. Muito bem. Olha, batemos um papão aqui, né? Aprendemos muito. E eu quero agradecer ao Dr. Rodrigo Santiago. Volte sempre, é muito bom aprender contigo, viu? E aí você vai seguir o doutor no DR Rodrigo Santiago ou então no abra.sp, que é a Associação Brasileira De Asmáticos. de Asmáticos. A gente trabalha com a parte toda respiratória do Brasil, tá? Abra.sp. E tem um canal no YouTube que é o DR Rodrigo Santiago Pneumo, com bastante informação. Até a próxima. Muito obrigado pelo obrigada espaço, e tudo viu? de bom. Obrigada. Valeu.